Olá, pessoal! Voltamos com a segunda temporada do podcast A IPC Explica. Aqui você acompanha conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura. Olá a todos, eu sou Ana Paula Lozes, presidente executiva da IPC. No episódio de hoje do IPC Explica, continuaremos a abordar o currículo de sustentabilidade do cacau, focando na gestão ambiental, um assunto essencial para que a produção de cacau se mantenha em perfeita harmonia com o meio ambiente. Hoje vamos explorar como a adoção de práticas sustentáveis é fundamental para fortalecer todo o setor e garantir um futuro mais saudável para a cacauicultura brasileira. Para contribuir com o nosso bate-papo, temos o prazer de receber dois grandes especialistas. Vitor Stella, coordenador técnico do Cocoa Action Brasil e um dos responsáveis pela elaboração do currículo de sustentabilidade, e João Eduardo Ávila, engenheiro agrônomo, coordenador de projetos na área ESG das cadeias agropecuárias responsáveis do Imaflora, um dos implementadores do projeto Cacau 2030, coordenado pelo Cocoa Action Brasil. Vitor e João, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no podcast A IPC Explica. Olá, Ana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês no podcast da IPC. Olá, Ana. Prazer poder contribuir novamente com o desenvolvimento da cultura do cacau. Muito bom, gente. Acho que a gente entra num tema que é muito bom e importante para a cacauicultura, né? A gente está sempre falando como o cacau brasileiro ele é sustentável, como ele ajuda a conservar o ecossistemas, né? A recuperar áreas degradadas. Então, eu acho que a gente vai entrar numa seara bem legal de discutir. E aí, começando, eu acho que a gente precisa explicar o que que significa essa gestão ambiental no currículo de sustentabilidade do cacau e qual a sua importância para garantir a sustentabilidade ambiental das propriedades. Vitor, você pode falar sobre isso para a gente? Claro, Ana, vamos lá. Essa temática de gestão ambiental dentro do currículo, ela busca orientar sobre os conhecimentos e as necessidades perante a lei referente a essas questões ambientais. Dentro desse mundo, né, a gente pode dizer aqui que estão contidas ali informações sobre a destinação de esgoto doméstico, cuidados, por exemplo, para se manusear, armazenar e aplicar agrotóxicos, além, obviamente, do descarte das embalagens vazias. Então, a segurança na execução das atividades do dia a dia na produção de cacau, ela é muito importante. Garantir que as pessoas e o meio ambiente sejam protegidos são objetivos que a gente deve sempre buscar, né? Outro fator sobre a gestão ambiental é sempre estar em dia com a legislação, né? Uma das principais leis que regem questões relativas ao planejamento ambiental de propriedades rurais no país é o próprio Código Florestal Brasileiro. O cumprimento dessa lei determina se um produtor vai ou não estar regular em relação às necessidades ambientais da sua propriedade. Por outro lado, o descumprimento dos seus requisitos pode trazer alguns problemas que seriam facilmente evitáveis. Muito interessante é isso. Vamos falar um pouco sobre a estrutura da gestão ambiental, João. Explica para a gente como é que está estruturado no currículo de sustentabilidade a gestão ambiental, quais são as principais sub-áreas, né, aquelas classes e práticas abordadas e por que essa divisão foi necessária. Certo, Ana. O eixo da gestão ambiental está segmentado em 5 classes, que são os principais temas, né, os relacionados a isso, a serem seguidos para a evolução da condução da propriedade rural no que se refere às questões ambientais. As 5 classes são planejamento ambiental, manuseio de agrotóxicos, armazenagem de agrotóxicos, estocagem de fertilizantes e a quinta classe seria produtos vencidos e retorno de embalagens, né, as questões que envolvem a logística reversa desses produtos. E dentro dessas classes, elas estão separadas também em práticas fundamentais e práticas prioritárias, né, como formas de se medir um pouco desses riscos relacionados a cada um desses temas. Essa é
a organização do currículo de sustentabilidade do cacau nesse eixo da gestão ambiental. Legal. Acho que vale a pena a gente entrar nesses eixos individualmente para a gente entender um pouco mais, principalmente ajudar o produtor a compreender como é que ele pode trabalhar na propriedade deles de forma cada vez mais sustentável. Então vamos falar, Vitor, sobre o planejamento ambiental, né? A gente tem ali duas práticas prioritárias e duas práticas fundamentais. Você pode falar um pouquinho mais sobre elas e a importância dessas práticas para a produção de cacau? Sim, com certeza, Ana. Conforme a gente já vem abordando aqui ao longo dos podcasts, a gente trouxe essa divisão no currículo entre práticas fundamentais e práticas prioritárias. Sendo, né, relembrando que as práticas fundamentais, elas dizem respeito muito mais a questões de cumprimento de legislação. Então, o que tange, né, planejamento ambiental dentro do currículo, nós temos duas, né, que basicamente dizem respeito a não haver desmatamento ou degradação de floresta primária e floresta secundária, né, a menos que estejam disponíveis licenças ambientais governamentais para isso, né, e também não se utilizar dentro da propriedade de lenha ilegal, ou seja, lenha oriunda do desmatamento. Ao passo que as práticas prioritárias que nós temos dentro dessa classe, elas trazem, por exemplo, questão de dar destinação adequada, né, aos resíduos, né, que são gerados dentro da propriedade, sempre que possível, né, promovendo a reciclagem, a compostagem e evitando a queima desses resíduos, né? Também, o que a gente coloca dentro dessa classe é a questão da identificação de possíveis áreas degradadas dentro da propriedade, né? E como a gente vai executar, ou como o produtor vai executar um plano de ação para recuperá-las, né? Então, a gente também está falando da proteção, por exemplo, de áreas de preservação permanente e de reservas legais, né? Além disso, né, outro aspecto que é contido dentro dessa classe diz respeito ao lançamento de efluentes, poluentes, né, em rios, enfim, em corpos d'água, né? Então, o que ela tenta trazer um pouco é como o produtor pode evitar, né, que esses efluentes, ou quais são algumas práticas agrícolas ou boas práticas que ele pode fazer dentro da propriedade dele, para evitar que esses efluentes, né, de esgoto, por exemplo, sejam lançados aí na natureza. Muito bom. E eu acho que é importante ficar parecendo que a gente quer criar muitos entraves ou talvez muitas regras para o produtor, mas é importante entender que essa gestão ambiental ela vai oportunizar o produtor a cada vez acessar mercados mais exigentes, né? A gente tem falado muito sobre as exigências globais, mas eu tenho dito também que o consumidor brasileiro também está se tornando um consumidor exigente. Então, ter esses cuidados não só vai fazer com que o produtor tenha uma produção mais saudável, um produto de melhor qualidade, um ecossistema também mais saudável, mas também ele vai acessar esses consumidores exigentes, né? E aí a gente entra mais uma vez, a gente no episódio passado falou sobre agrotóxicos, e eu comentei, né, que agrotóxicos era algo que estava caminhando em outros lugares dentro do currículo de sustentabilidade. E aqui, João, a gente também traz, né, na gestão ambiental a importância do agrotóxico, né, de manusear o agrotóxico, de armazenar o agrotóxico, está dentro das práticas da gestão ambiental. Então, qual é a importância desse tema aqui dentro da gestão ambiental que estão incluídas nessa classe? Bom, Ana, esse tema é de muita relevância, né? Os agrotóxicos, apesar do crescimento da utilização de outras formas de manejo, os bioinsumos têm crescido. A gente falou no episódio anterior sobre essa agricultura regenerativa, né? Cada vez mais utilizando-se menos insumos que têm esse potencial de contaminação dos seres humanos, mas os agrotóxicos ainda fazem parte do dia a dia de algumas fazendas, algumas propriedades rurais. Então, sim, primeiro,
está relacionada, a importância do tema está relacionada às questões de saúde, né, que envolvem o trabalhador e o ambiente. Um descuido em relação a esse manejo pode levar à contaminação do solo, dos mananciais, né? A gente inclui tudo que envolve as questões hídricas da propriedade, seja rio, seja nascente, ou o próprio lençol freático, a contaminação de animais, sejam eles domésticos ou criações, né, e até da fauna nativa, fauna que é presente em abundância nas nossas propriedades rurais no Brasil, e especialmente em relação às pessoas, né, a contaminação de um trabalhador, de uma pessoa que está lidando diretamente com o uso do agrotóxico é um ponto que a gente tem que, de toda forma, evitar. E segundo, por ser lei, né? Então, ou seja, o caso de um mau manejo, do armazenamento ou do processo de devolução das embalagens, o produtor poderá sofrer penalidades, né, dos órgãos competentes. Então, isso, além de gerar um prejuízo da saúde, né, se eventualmente acontecer um mau manejo dos agrotóxicos, também pode trazer um prejuízo financeiro, né? Então, é isso, os agrotóxicos eles fazem parte e é essencial que tenham essa atenção e cuidado todos os dias, em todas as etapas que envolvem o uso dos agrotóxicos. E nesse sentido, o currículo tem a finalidade de verificação das etapas relacionadas ao tema, né, de forma a fomentar um processo de educação mesmo, no que envolve esse grande tema, né, agrotóxicos, seja ele estocagem, armazenagem, manuseio, ou até do processo de devolução dessas embalagens vazias. Muito interessante isso, né? Porque aqui não é demonizar o agrotóxico, né? A gente sabe e entende que eles são fundamentais, necessários. A gente tem diferentes classes de agrotóxicos, mas saber lidar com eles também é muito importante, tanto para a qualidade da produção, como para a saúde do produtor e do trabalhador rural. E é muito bom ver que o currículo de sustentabilidade do cacau trata do tema com tanta seriedade, com tanto compromisso. E aí a gente tem uma outra classe, né, que para mim, que não sou agrônomo, não sou produtora rural, às vezes fico assim, mas não é a mesma, tudo junto e misturado, e que talvez valha a pena que dá uma pincelada para explicar por que que tá separado, inclusive, né? Então a gente tem uma classe que fala de fertilizantes. Por que que esse tema está no currículo de sustentabilidade? Por que que ele é abordado apartado de agrotóxicos? Eu acho que isso é legal para trazer um entendimento geral para todo mundo. Não, é uma ótima pergunta mesmo, Ana. Assim como o currículo ele se preocupa em trazer aspectos de segurança no manuseio, aplicação, armazenagem de agrotóxicos, ele também traz essa mesma preocupação quanto ao uso de fertilizantes, né? Todo produtor deve ter um local adequado para manusear, armazenar os agrotóxicos, mas também os fertilizantes, a fim de atender, Ana, às legislações, pois assim eles conseguem diminuir o risco de contaminação das pessoas envolvidas ali no ambiente produtivo, além do que o João já mesmo mencionou, né, os animais de criação, o próprio meio ambiente. Então, nesse sentido, alguns aspectos incluem a armazenagem desse tipo de produto. E é aí que o currículo entra com uma boa prática agrícola, né? É necessário um local adequado e específico para esse fim, assim como a gente também tem nos agrotóxicos, né? Dentro da NR31, né, ela aborda ali com muita profundidade a respeito desses locais adequados. Mas eu gostaria aqui de citar alguns exemplos, né, de como que o produtor ele deve cuidar desse local, deve fazer esse local para se enquadrar aí corretamente dentro da legislação, né? Então, esses locais eles necessitam ter paredes e coberturas resistentes, por exemplo, serem seguros e com acesso controlado apenas por pessoas treinadas, devem possuir sempre ventilação e comunicação direta com o ambiente externo, né? E também uma proteção ali que não permita o acesso de animais, né?
Esses locais de armazenagem, eles também necessariamente precisam estar alocados em algumas localidades com mais de 15 metros de fontes de águas, moradias e locais onde são consumidos alimentos, por exemplo, né? Devem também, obviamente, possibilitarem ali uma facilidade na limpeza e descontaminação, né? E, por fim, possuírem identificação visual, Ana, alertando de que se trata de uma área de risco. É muito interessante isso, porque muitas vezes quando a gente fala de gestão ambiental, o que que passa na nossa cabeça? Que a gente vai falar sobre desmatamento, talvez sobre conservação dos leitos, né, dos rios, e é muito mais profundo e muito mais complexo, né? Não é só não desmatar, não é só não matar os animais, né? Tem todo um cuidado com o meio ambiente. E isso mostra na classe seguinte, né? Que a gente trata de produtos vencidos e retorno de embalagens. Muitas vezes que isso é só na cidade, que tem que ter preocupação, os cascos de refrigerante que, né, que não podem ir para ou plástico, que não pode ir para a praia, mas não, no campo isso também é importante, né, João? Então fala um pouco sobre esse tema, por que que ele incluiu aqui no currículo de sustentabilidade do Cacau. Sim, a gente tem uma tendência, né, Ana, a se preocupar muito com o uso, né, com o consumo do produto e muitas vezes a gente acaba ignorando esse pós-uso, né, esse descarte. E como você disse, na cidade a gente tem muita preocupação, os alertas de dengue, por exemplo, e aí isso é um tema talvez mais recorrente. Mas na agricultura brasileira houve uma evolução muito grande nesse sentido, né, com essa logística reversa das embalagens. E aí esse tema dos produtos vencidos e retorno das embalagens, especialmente as de agrotóxico, elas são um tema fundamental para a gestão da propriedade nesse eixo ambiental, dados os riscos que já foram abordados aí nas perguntas anteriores, né? Por isso o currículo traz esses temas para fechar o ciclo dos cuidados relacionados especialmente aos agrotóxicos. Em relação, a gente já disse um pouco do manejo, da conservação, né, em locais adequados, o Vitor explicou como tem que ser esses locais, mas também a gente tem que estar atento à questão desse produto estar apto a ser utilizado, né, ou seja, se está dentro da período de validade, data de validade dele, né, porque como a gente armazena, muitas vezes acaba acontecendo de você estocar, comprar numa promoção ali uma quantidade razoável de produtos, estocar e de repente você não fez uso e esse produto está lá um bom tempo e acaba perdendo esse prazo de validade. Então, olhar para isso e se ele está ok, você for fazer o uso, aí faça o uso como é feita a recomendação, né, agronômica do uso, e depois vem a fase de devolução. Então, realizar a tríplice lavagem das embalagens, né, armazenar em local adequado também, mesmo a embalagem vazia também tem que ser armazenada em um local adequado para isso. Pode até ser esse mesmo ambiente de armazenamento do agrotóxico cheio, mas que tem essa separação, essa orientação, essa organização interna ali da propriedade para que seja um espaço para os materiais a serem devolvidos, né? E depois levar esses materiais até o local adequado a ser entregue. As unidades de recebimento, muitas vezes elas estão indicadas pelo próprio revendedor da loja que vendeu, né? Ou apontada na nota fiscal do insumo. Então, assim, um dos cuidados mais importantes relacionado a esse tema é nunca reutilizar essas embalagens. Embalagem de agrotóxico, embalagem de combustível não deve ser reutilizado de forma nenhuma. Isso é bem comum na roça, né? A gente reutilizar uma diversidade de embalagens, ali a gente está distante dos centros urbanos, então a garrafa PET vira um armazém para sementes que vão ser reutilizadas, enfim, caixas de papelão, enfim, tem uma série de de reusos ali desses recursos. Mas as embalagens de agrotóxico e de combustível, elas são inegociáveis, elas não podem ser reutilizadas de forma alguma, né? Então, como o Vitor já trouxe, tem muito mais informação sobre isso na NR 31 e fica a nossa recomendação para que as pessoas sempre revisitem
esses marcos regulatórios para que estejam de acordo com a legislação e não tenham nenhum prejuízo, seja de saúde como também financeiro, né? Muito interessante. Realmente esse ponto traz um alerta para todos e que bom que a gente pôde discutir isso aqui. Bom, para finalizar, qual seria o principal conselho que vocês dariam para os produtores que desejam implementar práticas de gestão ambiental em suas propriedades, visando não só o cumprimento da legislação, mas também a melhoria contínua dessas propriedades, tanto no que diz respeito à sustentabilidade, mas também à eficiência dos sistemas produtivos? Eu vou começar para inverter um pouco a ordem, mas o Vitor com certeza vai poder trazer a contribuição dele. Eu acho que a gente falou bastante sobre a questão dos agrotóxicos, essa preocupação, mas eu acho que, assim, até trazer discussão para além do que está escrito só no currículo, né? A gente também olhar para essas questões de gestão ambiental, é, a gente precisa abordar os temas que estão relacionados às mudanças climáticas, por exemplo, né? Um olhar cada vez mais estratégico em relação a mercado e até um olhar ético mesmo do que vem acontecendo. Então, a gestão ambiental, como você mesmo disse, né, Ana, a gente tem que ter essa preocupação também com a preservação das florestas. Eu acho que hoje os agricultores, os produtores rurais estão cada vez mais conscientes da importância disso. A gente percebe aí a diferença que é estar debaixo de uma sombra, um ambiente onde tem florestas, a quantidade de chuva é um pouco maior. Então, olhar também para esse todo, para esse bojo, essa discussão toda que está acontecendo relacionada às questões, às mudanças climáticas e o mercado. O mercado tem exigido isso, né? As normas europeias cada vez mais estão cercando os produtos que são oriundos de áreas desmatadas. Então, ter sempre esse cuidado, esse olhar estratégico para que não pise na bola. Então, o currículo ele traz alertas, traz recados importantes nesse sentido, mas eu acho que a gente pode também, em outros momentos, aprofundar até mais essa discussão que envolve esse eixo ambiental, né? Então, assim, nós aqui do Imaflora, a gente atua já há cerca de 30 anos, né, comprometidos em conservar a floresta e gerar impactos positivos, né, por meio do desenvolvimento econômico para as comunidades rurais, para os agricultores e agricultoras do Brasil. São quase 62 mil pessoas que o Imaflora já atendeu, mais de 8 milhões de hectares. Então, a gente tem uma vasta preocupação com esse tema, é muito caro para a gente que haja esse desenvolvimento econômico, né, esse desenvolvimento sustentável, olhando sempre com muito carinho para as questões ambientais. Ana, se você me permitir, eu só queria fazer um complemento a essa fala do João, que eu acho muito importante, né? Ele trouxe essas questões de aspectos de mudanças climáticas, né? E eu tenho sempre abordado aqui nos podcasts da IPC um olhar, tentando trazer um olhar também estratégico e de mercado, né? Então, para além de tudo isso que o João comenta a respeito da gestão ambiental, o cumprimento das boas práticas relacionadas a essa temática, ela permite, né? Eu já falei uma vez, mas acho que é importante reforçar, ela permite que o produtor esteja muito mais próximo de receber certificações, né? De serem pagos ali por serviços ambientais na manutenção dessas florestas, né? Que podem gerar a ele rendas extras, além da produção dele. Então, cuidar das questões ambientais trazem benefícios mútuos, não só, né, para as florestas em si, mas também para a natureza, mas também para o produtor, né, e os familiares e os trabalhadores que estão envolvidos ali na atividade. Não, isso é muito bom que vocês estão falando, assim, muito interessante. Eu sempre falo quando a gente está falando sobre sustentabilidade, né? Sustentabilidade, rastreabilidade, que hoje tudo isso é um diferencial, né? O produtor que faz, ele normalmente tem uma premiação, ele tem um acesso às indústrias diferenciadas e tal. Mas
em alguns anos, né, frente às exigências dos mercados, frente às exigências dos consumidores, né, muito mais do que esse mercado, que é algo intangível, o consumidor é algo tangível, né? O consumidor somos nós, são os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. E esses consumidores cada vez mais querem produtos que eles saibam que ajuda a manter o meio ambiente saudável. Então, hoje é um diferencial, mas no futuro será licença para operar. E o que quer dizer licença para operar? Só vai conseguir ter acesso a mercados, produtos que tenham realmente essa chancela sustentável. E eu acho que o currículo de sustentabilidade do cacau, né, na verdade eu tenho certeza, ele vem para ajudar a cacauicultura brasileira a alcançar esse caminho. E a gente fala tanto em nos tornarmos autossuficientes, em voltarmos a ter relevância no mercado global de cacau, e eu acredito que uma das grandes diferenças, além do volume, né, será a gente ofertar um produto que tem essa chancela da sustentabilidade. Então, eu acho que a discussão hoje foi super importante e espero que aqueles produtores que ainda precisem de orientação, que usem o currículo de sustentabilidade, que busquem os técnicos, que exijam que seus técnicos tenham conhecimento sobre o currículo de sustentabilidade. E diante disso, eu agradeço a participação do João e do Vitor. Abro espaço para vocês se despedirem antes da gente encerrar. Certo, Eu que Ana. agradeço. Desculpa, João. Eu que agradeço mais uma vez aqui o convite. É sempre muito bom, um papo muito gostoso de ser feito aqui, né? Eu acho que você colocou nessa sua última fala de uma maneira muito clara, né? Eu acho a importância do cumprimento de boas práticas agrícolas e como o currículo ele pode auxiliar nesse processo, né? Então, estamos sempre aqui, nós do Coco Action, da Fundação Mundial do Cacau, à disposição, e sempre que precisarem, podem contar com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns por organizar esse espaço, né? Um espaço de educação relacionado à cultura do cacau, mas acho que expande, né? Para além disso, o próprio currículo ele também não está limitado à cultura do cacau, ele traz esse ambiente todo de gestão da propriedade, gestão para o produtor rural estar cada vez mais adequado a essas novidades que surgem. Então, é um prazer poder estar discutindo isso com vocês, aprendendo muito com vocês também, e estamos sempre à disposição também para conversar mais. Bom, fala pessoal, agora as novidades do universo do cacau chegam até você em áudio. Sintonize a Rádio do Cacau no Spotify e mergulhe no podcast A IPC Explica e nos nossos outros programas. A forma mais prática e divertida de se manter informado. Clique no link da descrição, siga nossas redes sociais e entre para a nossa comunidade no WhatsApp para conteúdos incríveis. Esse foi o AIPC Explica de hoje. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima.